18, nós realmente nos recuperamos. Embora dois bicudos não se beijam, como diz o ditado, foi a adicção que nos uniu. Nossas histórias pessoais podem variar do padrão individual, mas no fundo todos temos a mesma coisa em comum. Essa doença ou distúrbio em comum é a adicção. Conhecemos bem as duas características da verdadeira adicção, obsessão e compulsão. A obsessão é aquela ideia fixa que nos leva sempre de volta à nossa droga de preferência, ou algum substituto, na procura do bem-estar e do conforto que um dia experimentamos. A compulsão existe quando iniciamos o processo com um pico, um padrinho ou um drink, e não conseguimos mais parar apenas com as nossas próprias forças de vontade. Devido à nossa sensibilidade física às drogas, caímos nas garras de um poder destrutivo maior do que nós. Todos enfrentaram o mesmo dilema quando chegamos ao fim da linha, e descobrimos que não conseguimos mais funcionar como ser humano, com ou sem drogas. O que nos resta fazer? Parece haver apenas essa alternativa, ou continuar da melhor maneira possível, até o amargo fim, prisão, instituição e morte, ou encontrar uma nova maneira de viver. Poucos adictos no passado chegaram a ter esta última opção. Os adictos de hoje são mais afortunados. Pela primeira vez na história, um caminho simples vem sendo seguido por muitos adictos e encontra-se ao alcance de todos. Trata-se de um simples programa espiritual, conhecido como Narcóticos Anônimos. Não existia NA uns 15 anos atrás, escrito em 1965, quando a minha adicção me levou ao ponto de total impotência, inutilidade e frustração. Encontrei a AA e na Irmandade conheci adictos que também achavam que o programa era a solução para seu problema. Mas nós sabíamos que muitos ainda estavam no caminho da desilusão, degradação e morte, pois não se identificavam com os alcoólicos de AA. Sua identificação dava-se apenas em relação aos sintomas aparentes, e não ao nível mais profundo das emoções e dos sentimentos, onde a empatia é uma terapia para todos os adictos. Em julho de 1953, formamos o que ficou conhecido como Narcóticos Anônimos, com vários outros adictos e alguns membros de AA que tinham muita fé em nós e no programa. Sentimos que agora ao adicto encontraria desde o início toda a identificação necessária para se convencer de que podia ficar limpo, através do exemplo de outros adictos que vinham se recuperando há vários anos. Com o passar dos anos, ficou provado que isto realmente é necessário. Essa linguagem sem palavras do reconhecimento, da crença e da fé, chamada empatia, criou uma atmosfera na qual podíamos sentir o tempo, tocar a realidade e reconhecer os valores espirituais há muito perdidos para a maioria de nós. Nosso programa de recuperação está crescendo e se tornando mais forte. Nunca antes tantos adictos limpos por sua própria escolha e em livre associação puderam encontrar-se, onde quer que fosse, para manterem a sua recuperação em total liberdade criativa. Acreditávamos na divulgação de uma lista de reuniões, sem nos escondermos como outros grupos. Havia até adictos que diziam que o que tínhamos planejado não era viável. Acreditávamos que nosso método era diferente de todos os outros, tentados pelos que defendiam o longo afastamento da sociedade. Achávamos que quanto mais cedo o adicto encarasse seus problemas da vida cotidiana, mais rapidamente ele se tornaria um cidadão realmente produtivo. Mais cedo ou mais tarde, teremos que caminhar com as nossas próprias pernas e encarar a vida como ela é. Por que não fazer então desde o início? Evidentemente, por causa disso, muitos recaíram e outros se perderam completamente. Mas muitos permaneceram e outros voltaram após a recaída. O importante é o fato de haver muitos de nossos membros com longos períodos de total abstinência e em melhores condições de ajudar os recém-chegados. Sua atitude, baseada nos valores espirituais de nossos passos e tradições, é a força dinâmica que traz crescimento e unidade ao programa. Agora sabemos que a velha mentira, uma vez adicto, sempre um adicto, não será mais tolerado, nem pela sociedade nem pelo adicto. Nós nos recuperamos. A recuperação começa com a rendição. A partir daí, cada um de nós é lembrado de que um dia limpo é um dia ganho. Em Narcóticos Anônimos, as nossas atitudes, pensamentos e reações mudam. Vimos a perceber que não somos alienígenas e começamos a compreender e aceitar quem somos. A adicção tem existido desde que existem pessoas. Para nós, a adicção é a obsessão de usar as drogas que estão nos destruindo, seguida de uma compulsão que nos força a continuar. A total abstinência é o alicerce da nossa nova maneira de viver. No passado, não havia esperança para o adicto. Em Narcóticos Anônimos, aprendemos a partilhar a solidão, a raiva e o medo que os adictos têm em comum e não podem controlar. Foram as nossas velhas ideias que nos meteram em encrenca. Não estávamos orientados para a realização pessoal, focalizávamos o vazio e a falta de sentido de tudo. Não conseguimos lidar com o sucesso, por isso o fracasso tornou-se uma maneira de viver. Em recuperação, os fracassos são apenas contrariedades temporárias, e não os elos de uma corrente quebrável. Honestidade, mente aberta e boa vontade para mudar são atitudes novas que nos ajudam a admitir nossos erros e pedir ajuda. Já não somos mais forçados a agir contra a nossa verdadeira natureza, nem a fazer coisas que não queremos realmente fazer. A maioria dos adictos existe a recuperação, e o problema que partilhamos com eles interfere com seu uso.
Se os recém-chegados nos disserem que podem continuar usando drogas sob qualquer forma, sem sofrerem efeitos doentios, podemos encarar o fato de duas maneiras. A primeira possibilidade é que eles não sejam adictos. A outra é de que a sua doença ainda tenha se tornado aparente para eles e que ainda estejam negando a sua adicção. A adicção e a retirada das drogas distorcem o pensamento racional, e os recém-chegados geralmente focalizam mais diferenças do que as semelhanças. Procuram maneiras de contestar a evidência da adicção ou de se desqualificarem para a recuperação. Muitos de nós fizeram o mesmo no início, por isso, quando trabalhamos com os outros, tentamos não dizer ou fazer algo que possa dar desculpas para continuarem usando. Sabemos que a honestidade e a empatia são essenciais. A rendição total é a chave para a recuperação, e a total abstinência é a única coisa que funcionou para nós. Pela nossa experiência, nenhum adicto que tenha se rendido totalmente a este programa deixou de encontrar a recuperação. Narcóticos Anônimos é um programa espiritual, não religioso. Qualquer adicto limpo é um milagre, e manter o milagre vivo é um processo contínuo de conscientização, rendição e crescimento. Para um adicto, não usar é um estado anormal. Aprendemos a viver limpos. Aprendemos a ser honestos conosco e ver os dois lados de uma questão. É duro tomar decisões a princípio. Antes de ficarmos limpos, a maior parte das nossas ações eram guiadas por impulsos. Hoje não estamos presos a esse tipo de pensamento, somos livres. Na nossa recuperação, consideramos essencial aceitar a realidade. Quando conseguimos, não sentimos necessidade de usar drogas na tentativa de mudar a nossa percepção. Sem drogas, temos a chance de começar a funcionar como seres humanos úteis, aceitando-nos e aceitando o mundo exatamente como ele é. Aprendemos que os conflitos são parte da realidade e aprendemos novas maneiras de resolvê-los, em vez de fugir deles. São parte do mundo real. Aprendemos a não nos envolver emocionalmente com os problemas. Lidamos com o que está ao nosso alcance e tentamos não forçar soluções. Aprendemos que se uma solução não for prática, ela não é espiritual. No passado, transformávamos as situações simples em problemas. Fazíamos tempestade no copo d'água. Foram as nossas grandes ideias que nos trouxeram aqui. Em recuperação, aprendemos a depender de um poder maior do que nós. Não temos todas as respostas ou soluções, mas podemos aprender a viver sem as drogas. Podemos nos manter limpos e apreciar a vida, se nos lembrarmos de viver só por hoje. Não somos responsáveis pela nossa doença, apenas pela nossa recuperação. À medida que começamos a aplicar o que aprendemos, nossas vidas começam a mudar para melhor. Buscamos a vida de adictos que estão desfrutando a vida livres da obsessão de usar drogas. Não precisamos compreender este programa para que ele funcione, só temos que seguir as sugestões. Conseguimos alívio através dos 12 passos, que são essenciais para o processo de recuperação, pois são uma maneira nova e espiritual de viver, que nos permite participar da nossa própria recuperação. Desde o primeiro dia, os 12 passos tornaram-se parte das nossas vidas. A princípio, podemos estar cheios de negatividade e só deixar o primeiro passo nos pegar. Mais tarde, o medo é menor e conseguimos usar essas ferramentas mais completamente com maior vantagem. Percebemos que os velhos sentimentos e medos são sintomas da nossa doença. A verdadeira liberdade é possível agora. À medida que nos recuperamos, ganhamos uma nova perspectiva de estarmos limpos. Apreciamos a sensação de liberdade, de libertação do desejo de usar. Descobrimos que todos os que nós encontramos acabam tendo algo a oferecer. Nós nos tornamos capazes de receber assim como de dar. A vida pode se tornar uma nova aventura para nós. Passamos a conhecer felicidade, alegria e liberdade. Não existe um modelo de adicto em recuperação. Quando as drogas se vão e o adicto trabalha o programa, acontecem coisas maravilhosas. Sonhos perdidos despertam e surgem novas possibilidades. A nossa boa vontade de crescer espiritualmente nos mantém esperançosos. Quando agimos de acordo com os passos, o resultado é uma mudança na nossa personalidade. Nossas ações é que são importantes. Deixamos os resultados com o nosso poder superior. A recuperação torna-se um processo de aproximação. Perdemos o medo de tocar e de sermos tocados. Aprendemos que um simples abraço amigo pode fazer toda a diferença do mundo, quando nos sentimos sozinhos. Experimentamos o verdadeiro amor e a verdadeira amizade. Sabemos que somos impotentes perante uma doença incurável, progressiva e fatal. Se não for detida, irá piorar até morrermos. Não podemos lidar com a obsessão e a compulsão. A única alternativa é parar de usar e começar a aprender a viver. Quando estamos dispostos a seguir este curso de ação e aproveitar a ajuda disponível, toda uma nova vida se torna possível. Dessa maneira, nós nos recuperamos. Hoje, seguros no amor da Irmandade, podemos finalmente olhar para o ser humano nos olhos e ser gratos pelo que somos.